Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a convidada Isabel Pereira, que é flexóloga, e veio aqui nos contar sobre uma autossuperação que ela teve sobre a doença oncologia. É isso, Isabel? Sim, é facto. Eu tive uma doença oncológica, felizmente superei e gostava de partilhar isso com todas as pessoas, as que felizmente não têm a doença e as que neste momento estão nesse processo e que eu sei e avalio que é difícil de ultrapassar, mas não é impossível. Isabel, como é que foi, como é que você recebeu a informação que tinha esse problema oncológico? Sim, eu andei ali uma altura com um diagnóstico. O diagnóstico às vezes é difícil de ser detectado? Exatamente. E quando me disseram, pronto, é aquela situação que nós parece que fica tudo virado de pernas para o ar, nem sabemos onde é que estamos nem onde é que nos situamos, é complicado. No meu caso, eu era uma pessoa que nem conseguia dizer, em relação às outras pessoas, o nome da doença. Eu não conseguia dizer a palavra cancro. Portanto, imagine o pavor que eu tinha, não é? E deparei-me com a própria doença. E eu tive que começar a dizer essa palavra. Essa foi a primeira... Desafio. O meu primeiro desafio. Foi de facto conseguir assumir que eu tinha um cancro. E que era uma coisa muito precisa. Era muito... E que estava em risco a sua vida. E já estava em risco a minha vida, sim. E Isabel, e depois como é que foi o andar, o caminhar do processo? Depois que soube da infecção, logo a seguir, logo que o diagnóstico foi feito, fui encaminhada logo para o IPO, onde tive uma equipa excelente de médicos e de enfermeiros, todos eles. O processo até foi rápido, entre o diagnóstico e o início do tratamento. O problema é que já estava um bocado avançado mais, mas foi esse processo foi rápido. Do tratamento? Do início do tratamento. Início. Não tive um tempo de espera grande, portanto as coisas correram muito céleres. Agora é evidente que é muito doloroso, é uma situação dolorosa a nível físico, a nível psíquico, a pessoa tem que se adaptar àquela situação psiquicamente e psicologicamente, porque é complicado. Mexe psicologicamente com o sistema nervoso? Mexe. A própria doença já mexe com o sistema nervoso e faz uma série de alterações, não é? Mas mexe com tudo aquilo em que... Até mexe com as nossas atitudes. Às vezes até com a forma como vimos as coisas, como pensamos. Por isso é que normalmente as pessoas dizem que quando têm uma doença terminal parece que mudam radicalmente. E é verdade. Somos obrigados a repensar muita coisa e a retirar o que não é de facto importante para nós e para os que estão à nossa volta. Então a pessoa faz quase que faz uma reciclagem. Existencial da própria vida. Existencial, exatamente. Muda muita coisa à sua volta. Muita coisa, exatamente. Mesmo as pessoas que às vezes essa reciclagem depois surge naturalmente. Eu, no meu caso, eu não tive a noção de que estava a fazer uma reciclagem, mas de facto depois no dia-a-dia houve coisas que perderam o sentido e houve outras que ganharam outro sentido. Geralmente a pessoa quando se depara com situações assim... Terminais, acaba por rever muita coisa na sua vida, não é? Exatamente. Isabel, e durante quanto tempo levou então o tratamento entre o início e a estabilidade? O meu tratamento felizmente demorou o tempo previsto, porque eu de 15 em 15 dias era internada a fazer a quimio, 2 tipos de quimio e radiação, a radioterapia. Mas felizmente no tempo de intervalo em que o meu sangue tinha que recuperar para aguentar outra sessão de quimio de 8 dias, felizmente recuperava e portanto não houve um atraso, porque não se pode recomeçar a fazer outra sessão enquanto não estiver tudo em condições para. E então, felizmente, isso ia acontecendo e, portanto, foram 6 meses. 6 meses. 6 meses. Nesses 6 mefelizmente a Isabel superou a doença? Sim. Ou estabilizou? Ao fim dos 6 meses, tinha erradicado. E sem metástases, felizmente. Isabel, e depois, como é que foi, quando terminou o tratamento, como é que a Isabel seguiu com a sua vida?
Inicialmente foi complicado. Eu lembro-me que uma médica me disse: Dona Isabel, a senhora não vai ser a mesma daqui para a frente, porque eu era muito, digamos que para toda a gente perceber, eu era elétrica. Então, e deitava a mão tudo, e era muito ativa e tudo mais. E tinha força para o fazer, mas eu achei que aquilo era só ali naquela altura, depois recuperava tal e qual como era antes, mas não foi assim. Então, é difícil, a adaptação e eu acho que é muito importante nós reconhecermos que já não estamos no antes, estamos no agora. Acho que isso que é importante. E trabalhar com o que temos agora, com as nossas incapacidades, com as nossas limitações a determinado nível. E eu, como ultrapassei muitas vezes os meus limites físicos, o meu corpo ensinou-me que é aqui que tens que parar e daqui para a frente não vais, senão pioras e pioras bastante. E, portanto, depois é essa adaptação, é adaptar-nos àquilo que podemos fazer. Agora, o resignar-nos ao que não podemos fazer é que não pode ser. Eu não aconselho isso a ninguém, porque não é bom para a própria pessoa. Aceitar o que temos e trabalhar com o que temos e dentro das nossas limitações, até, por exemplo, em nossa casa, adaptarmos as coisas a nós e não nós à casa, por exemplo, foi uma das coisas que eu tive que fazer. Foi doloroso para mim perceber que certas coisas eu já não podia fazer porque não tinha pujança física para isso. Mas pronto, a partir do momento que eu aceitei isso como a minha condição atual, eu não podia pensar em mim aqui há 10 anos atrás, como eu era há 10 anos atrás, porque senão também não conseguia muitas das coisas que eu tenho conseguido hoje. Isabel, e como que está sendo agora, o hoje e o agora? A Isabel já não toma mais medicação? Não, eu depois... Ou ainda está com tratamento? Não, eu depois que acabei os tratamentos no IPO, eu felizmente nunca mais precisei de medicação. Daqueles 5 anos que precisa tomar para frente, não precisou? As consultas de rotina, mas felizmente eu nunca mais precisei. Então não foi preciso daqueles comprimidos que tomam durante 5 anos? Não, felizmente nunca mais precisei. E está tudo... Até agora... Tem estado tudo... Lá está, a reflexologia ajudou-me bastante a manter o equilíbrio energético. E então, Isabel, já que agora falou na reflexologia, quais foram então as suas... os seus pontos fortes? O que foi que te ajudou mesmo a superar tudo isso? Primeiro que tudo foi a motivação. A motivação. Eu não podia morrer naquela altura, tinha muito o que fazer. E foi o não desistir. Eu tive uma equipa de médicos excepcional, pessoas excepcionais. Eu, depois de me curar, é que percebi que é engraçado que cada um deles correspondia a uma característica minha e estimulava essa mesma característica. Pessoas excelentes como indivíduos, profissionais também de excelência, e os enfermeiros, tudo. Mas eu tive, a certa altura, no início da minha doença, eu tive uma sensação muito forte que, por muita confiança que eu tivesse nas pessoas, era eu sozinha com a doença. E daí me veio a motivação que a minha motivação era a cura. Aquele tratamento tinha que resultar em cura. Não sei se podia ter não resultado. No meu caso resultou. E houve alturas em que era muito fácil desistir. Desistir no sentido de perder o ânimo. Porque os tratamentos são o que são prolongados no tempo, a pessoa satura-se. Pronto, há toda uma série de coisas que nos levam às vezes a baixar os braços e eu não o fiz. E depois a reflexologia também eu fazia a mim própria, tirei o curso e motivei-me para estudar porque houve uma coisa que eu percebi que o tratamento também tinha sido na minha memória e na minha capacidade de concentração, então eu obriguei-me a estudar para conseguir trabalhar isso. E depois também o trabalho com as energias, que conheci melhor e que estudei melhor as energias e que aprofundei mais, também me ajudou bastante. Mas o princípio é a motivação e o não desistir, seja qual for a condição em que estamos. Ok, então, Isabel. Fica aqui então uma dica da Isabel Pereira, que passou por essa fase menos clarinha na vida dela, essa fase mais difícil, e que superou e que deixou aqui essa mensagem para as pessoas que estão passando por essa situação. Eu é que agradeço a oportunidade de ter falado da minha experiência pessoal
e de, se puder de alguma maneira ajudar alguém a motivar-se e a não, pelo menos a não desistir, eu Já. é que agradeço isso, Obrigada. o convite. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.